A nossa aqui a gente vai falar sobre alguns desafios e pontos fortes das cultivares, lançamento de algumas, e principalmente das que estão aí já comercial, e fazer uma discussão aí de como que estão as coisas lá no Mato Grosso e o que que a gente precisa se preocupar aqui, junto com o Márcio, né? Que o Márcio é o coordenador de projetos de difusão do IMA, né? A gente convidou ele como especialista, e também o Edson Vedrúsculo, que é do grupo Elisa, e também é CEO do grupo Velho Tata. Tá? Então a gente vai tratar desses principais aspectos e ver características genéticas, ver o que, que a gente pode fazer para produzir mais, com qualidade, né? Sem esquecer as outras formas de manejo aí, que são as doenças, as pragas, né? Até mesmo planta daninha, que a gente vê que está tendo dificuldade aí no controle com os produtores. Ô Márcio, a gente falando de tudo isso daí que se envolve, né, com você como tecnista, é um desafio, né? E aí a gente está numa condição tropical, como é o Brasil, que a gente vê diversificação de clima, de altitude, né? E mesmo dentro das mesorregiões, essas grandes regiões, a gente ainda tem as condições microclimáticas que acontecem dentro de cada estado, né? Aqui no Goiás, por exemplo, nós temos 3 exemplos, né? Que é a produção do norte, que é quente, úmido, baixo. A gente tem aqui uma temperatura, aqui a gente já tem um clima mais ameno, né? Com temperaturas mais baixas em alguns períodos. Já a Lusiânia é mais frio do que aqui nessa época, então tem outra preocupação para ser feito. E aí eu queria ver com você e com o Márcio e com o Rosa o que eles têm a falar sobre espaçamento, população de planta, para a gente ter um bom manejo e conseguir atingir o objetivo, que é a alta produtividade aliada à qualidade de fibra que é exigida. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, um grupo tão seleto, obrigado pelo convite. Compartilhar um pouquinho das informações que nós temos do Mato Grosso e tentar passar alguma coisa para vocês que sirva de uma luz amarela aí, né? Estou vendo meu amigo André, do Grupo Chulaten, né? Andrezão, esse daí conhece de algodão, viu? Esse aprendo muito com ele. Mas, pessoal, falar de algodão são 50 lições, uma por ano. Aí veio o Jonas Guerra e falou que é 150 lições. Então, em vida, nós não vamos saber tudo. Nós vamos estar sempre aprendendo. Essa questão de ambientes produtivos muda de uma região para outra. Nós temos lá Campo Verde e Primavera do Leste. Campo Verde, 85% do algodão é plantado em segunda safra e o restante em safra. Já a Primavera já muda isso, né? Em torno de 70%, 75% é plantado safra e o restante em segunda safra. São ambientes produtivos diferentes, né? E você vai ver questão de chuvas, frio, altitude, enfim. Você vai para o Vale do Araguaia, é completamente diferente, é o ambiente talvez mais difícil do Mato Grosso da gente dominar, trabalhar. Sapezal planta-se até 5 de fevereiro, 10 de fevereiro, né? Vamos tirar o histórico ruim que teve um ano aí, mas no histórico dá para se fazer isso, né? E aí nós temos que buscar o quê? Cultivares adaptadas para cada ambiente produtivo. E para isso nós temos que ver espaçamento, população, manejo, fertilidade do solo. Então nós temos que entender como que se adapta essa variedade, respeitando os ambientes produtivos, as épocas de plantio, enfim, mas que elas são diferentes, né? Exemplos do Mato Grosso e creio que aqui em Goiás também, né, Edson? Acho que tem tido essa diversidade de condição, né? Bom dia, pessoal. Satisfação enorme estar batendo papo com vocês. Obrigado, Antônio, pelo convite, principalmente para a gente estar dividindo esse espaço aí junto com o Márcio. É uma referência para nós que gostamos do algodão, da cultura brasileira, Mato Grosso sediado lá e fazendo um grande trabalho junto com o IMA. O manejo, a qualidade do algodão, a produtividade, a qualidade do algodão, acho que está, em termos de genética, a gente está bem servido. Algumas coisas que a gente vai discorrer um pouquinho mais durante o bate-papo aqui, mas o manejo e entender melhor o zoneamento dele é muito importante. Se nós pegar essa do Mato Grosso, que começa em meados de dezembro e vai até
meados de fevereiro, coloca 60 dias aí. Se a gente colocar a nossa, acho que dá para colocar a do Goiás, faz favor, Antônio, a gente vai ver que a gente começa em meados de novembro e nós vamos até final de março, quem sabe início de abril. Olha a janela que a gente tem, o tempo que a gente tem de algodão colocado aí. E aí muda muito. Por quê? Porque nós temos algodão safra plantado nas regiões mais altas. A região aqui que a gente está, a região do PADEF, principalmente, o pessoal da SLC que está lá mais forte, o Moresco, onde que tem que ser safra, basicamente. Tem uma exposição maior para mofo, tem uma condição mais propícia para mofo branco. Então tem que repensar em que cultivar está colocando, qual é o espaçamento, qual é a densidade populacional que nós estamos fazendo. Por uma situação que nem onde que eu estou lá em Britânia, no Vale do Araguaia Goiano, lugar baixo, quente, 260 metros de altitude, um solo mais arenoso, todo ele em sistema irrigado, de pivô central. Também a gente já começa a olhar o que seria a população certa, qual seria o espaçamento que a gente teria que colocar e por que a gente está plantando numa situação totalmente diferente do resto do Brasil. Até eu não tenho conhecimento de alguém que plante algodão nessa época aqui em outra parte do Brasil, mas não sei se tem, em março. Então, tudo isso, todo esse conjunto tem que ser muito bem levado para a gente definir qual a cultivar que nós estamos fazendo. Se nós já estamos plantando mais tarde, nós temos que pensar no material de ciclo super precoce, no algodão, o mais precoce possível, para nós formar
e na condição da lavoura. Então, a algodoeira não melhora a fibra, ela só pode piorar, ela só estraga. Então, também é outro cuidado. De novo vem a pressão do financeiro, sempre, né, da gestão financeira. Nós temos que beneficiar mais rápido, ficar menos tempo, botar esse algodão mais rápido no mercado, etc. E aí a gente dá uma pressão em carga nas algodoeiras, ou pega essas altos rendimentos e prejudica um pouco. Não, certinho. A gente tem aqui um quadro, nós temos aí tradicional o ensaio de competição de algodão aqui no IGA, né? Então tem sido conduzido desde a safra 2017-18. Lógico que de lá para cá mudou muito material, né? Muito material chegou novo aí com maior performance. Os que tinham aí, a gente fez um ranqueamento ali da média. Então essa coluna preta que vocês vão ver, vocês irão ver a média da cultivar ao longo dessas safras, né? Na primeira época. Então a gente vê que esses aqui são os principais as principais cultivadas aqui no estado de Goiás atualmente, né? Então tem material precoce, tem material mais tardio. Esse material mais tardio realmente são aqueles de primeira safra. A gente consegue ter um rendimento de fibra maior e uma quantidade de pluma maior por hectare, né? Como é o caso do 44, é o caso do 44, do 978, do 985, o TMG 91. De 2 anos para cá que a gente tem experimentado também, tem ido bem, né? O Delta Fine 1949 e lá do IMA, lá da terra do Márcio, aí também o 5801, que tem se destacado conosco aqui. E esses materiais aí sempre, pelo menos em alguns pontos da qualidade de fibra, eles atendem o mercado ou são melhores, né? Claro que o ponto de atenção que os dois falaram que uma época de plantio, às vezes, o material tem um comportamento melhor de qualidade de fibra e produtividade na primeira época do que na segunda época, ou principalmente quando comparando a safrinha, que é já um plantio de janeiro, já foge de dezembro, tá? Esse daqui é o de segunda época, a gente vê o mesmo comportamento. A gente sabe que, à medida que vai passando o começo de dezembro e indo para o meio de dezembro, onde a gente faz o plantio da segunda época de semeadura, então aí a gente já veio perder um pouquinho, mas mesmo assim são as que mantêm o maior teto produtivo associado a essas